é ver em cada dia um novo dia pra viver. E em cada anoitecer, com as bênçãos do luar, sonhar. Olá, galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje, no nosso Falando ao Jovem, nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a importância do Evangelho nas nossas vidas. Qual a necessidade, por que nós necessitamos tanto de estar constantemente estudando o Evangelho, estar em contato com as lições que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. É sobre isso que nós iremos falar agora e fazer essa reflexão que é tão necessária e tão importante nas nossas vidas. Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E a doutrina espírita, ela nos mostra muito bem e nos deixa de maneira muito clara essa mensagem, porque a doutrina é uma doutrina que nos apresenta, uma fé raciocinada, e é a doutrina do livre-arbítrio. Ela respeita todas as nossas escolhas, é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que está constantemente propondo a nossa renovação, a nossa melhoria, mas em momento algum ela nos proíbe, ela nos vai nos tolir de algo que nós queiramos fazer, que nós queiramos escolher para as nossas vidas, né? E nós vemos que os espíritos benfeitores, que Jesus, eles também, em momento algum, eles fazem isso, né? Nós somos respeitados, nós somos orientados, nós somos acompanhados, mas eles respeitam as nossas escolhas, porém eles nos mostram que a partir das nossas escolhas nós estamos construindo o nosso futuro e nós seremos responsáveis por todas as escolhas que nós fizermos, porque todos estamos regidos pela lei de causa e efeito. Então, se plantarmos o bem, consequentemente colheremos o bem. Se plantarmos o mal, consequentemente nós teremos os frutos dessas ações danosas que vamos espalhar durante a nossa caminhada. Então, nós temos sim que ter a consciência de que tudo que fizermos, nós seremos responsáveis, nós seremos os únicos que iremos responder pelas nossas escolhas, mas jamais seremos tolhidos dessas escolhas. E isso é muito importante, porque, vejam bem, a doutrina está sempre a nos esclarecer, a nos mostrar, porém, em momento algum, nós vamos encontrar em nenhuma obra da codificação ou das demais obras, ou nós nunca vamos chegar a uma casa espírita e vamos encontrar alguém para nos dizer: não, você não pode fazer isso, né? Nós sempre vamos ser respeitados nas nossas escolhas, sejam elas boas ou más. Nós seremos esclarecidos, sim, mas nunca tolhidos em relação às nossas escolhas. E a nossa vida constantemente é feita de escolhas, né? Então, é por isso que a literatura espírita, é por isso que todos aqueles espíritos que nos acompanham, eles têm a preocupação de nos orientar e de nos mostrar o quanto é preciso que nós tenhamos o cuidado e tenhamos a atenção em escolher
em manter o nosso padrão vibratório mais elevado, porque nós somos energia e nós, com isso, estamos constantemente atraindo e repelindo as companhias, tanto desencarnadas quanto encarnadas, estamos atraindo situações para as nossas vidas. Isso baseado em tudo que nós pensamos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós ouvimos, no estilo, no tipo de música que nós ouvimos, nos tipos de conversa que nós mantemos durante o nosso dia, no tipo de literatura que nós lemos, no tipo de leitura que nós gostamos de cultivar, nas conversas, nos tipos de filmes, de programas televisivos que nós gostamos de assistir nas nossas casas ou qualquer outro lugar, né? Então, tudo isso vai interferir nas nossas energias, nas nossas vibrações. Então, nós precisamos estar constantemente cuidando de tudo aquilo que nós estamos ingerindo, porque não é só aquilo que nós alimentamos o corpo, que é importante que nós tenhamos esse cuidado, né? Hoje em dia, com tanta essa coisa, né, de geração saúde, a gente quer escolher melhor os alimentos em que a gente vai comer para que a gente tenha uma saúde melhor. Então, nós precisamos ter essa mesma preocupação com o nosso espírito, com a nossa alma. Nós precisamos saber também o que nós estamos ingerindo para alimentar o nosso espírito. Porque dependendo do que nós formos alimentando o espírito, nós estaremos nos intoxicando, nós estaremos nos envenenando. E isso vai refletir diretamente no nosso equilíbrio e na nossa saúde espiritual, que depois vai refletir na nossa saúde física também. Então, existe aquele ditado, né? Olha com quem tu andas e verás quem tu és. E eu digo a vocês, diga-me o que vocês leem, o que vocês ouvem, os ambientes que vocês frequentam, né? O que vocês pensam, os tipos de vibrações, de pensamentos que vocês alimentam dentro de vocês, e eu digo as companhias espirituais que vocês mantêm. Os tipos de companhias que vocês alimentam, que vocês mantêm juntos de vocês. Então, é a nossa responsabilidade. O próprio Evangelho nos diz, cuidar do corpo e do espírito. E nós precisamos estar atentos neste cuidado com o espírito através de tudo o que nós estamos constantemente alimentando, ingerindo, né? Trocando essas energias que são trocadas durante o nosso dia, durante a nossa existência. Então, isso é muito importante. E onde que entra o Evangelho de Jesus em tudo isso aí? Nossa vida, como já foi colocado, ela é sempre feita de escolhas. Vocês estão numa fase agora, né, de estar constantemente fazendo escolhas. E isso é muito importante. Por quê? Porque vai depender, são essas escolhas que vão definir o futuro de vocês, né? O que vocês serão, o que vocês vão construir, o tipo de família, o tipo de emprego, a vida profissional e também o caráter, as pessoas que vão conviver com vocês no futuro e assim por diante, né? O que vocês serão daqui a um tempo. Então, o Evangelho de Jesus, ele tem uma missão muito importante nas nossas vidas. Daí a necessidade de nós estarmos constantemente estudando, a necessidade de nós estarmos constantemente ligados a essas lições de Jesus, que Jesus nos deixou
há mais de 2000 anos e que muitas vezes nós ainda não entendemos. Porque quando nós realmente entendemos algo, nós incorporamos na nossa vida. E nós precisamos trazer o Evangelho para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. Então, como eu disse, se a nossa vida é feita de escolhas, quando vamos fazer alguma escolha, essas escolhas são baseadas em imagens. Sempre que vamos fazer uma escolha, nós recorremos à nossa mente e buscamos ali arquivos, imagens que nós temos guardadas para fazer essas escolhas. Vou citar um exemplo para ficar mais claro. Se eu disser assim para vocês, olha, vocês aceitam um café, um chá ou um suco? Imediatamente, vocês vão buscar na imagem, né, as imagens que vocês têm dessas três coisas, né, então vocês vão pensar automaticamente no café, no chá e no suco. E por estar muito calor, vocês vão pensar assim, eu acho que eu vou querer um suco mesmo, tá muito quente e tal, né? Mas se vocês não conhecessem, digamos, alguma dessas bebidas, vocês teriam maior dificuldade em escolher. Aí uns vão preferir o café, outros vão preferir o chá, outros vão preferir o suco, por estar quente, mas todos vocês conhecem esses elementos, porque já entraram em contato com eles e tem uma imagem gravada do que seja o café, o chá e o suco. Bom, assim também é na nossa vida. Quando nós nos deparamos com alguma situação, né, com alguma situação, problema, digamos assim, nós também vamos buscar na nossa mente imagens para que possam nos auxiliar a fazer uma determinada escolha naquele momento. E aí é onde entra o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, Jesus, ele não foi algo simplesmente dito, simplesmente pregado. Ele não foi algo escrito ou falado por Jesus quando ele esteve aqui entre nós. O Evangelho de Jesus, ele foi vivido por Jesus. Ele foi plasmado. Tudo o que Jesus disse, todas as lições de amor, perdão, paciência, tolerância, caridade, amor ao próximo, respeito, todas as lições que estão contidas neste Evangelho, Jesus as vivenciou. E isto fez com que essas imagens fossem plasmadas no tempo, fossem sendo construídos quadros que foram então gravados. E estas imagens foram passadas de tempo ao tempo através das pregações, através dos cânticos, dos salmos, através das histórias, das parábolas. E durante os séculos, né, essas imagens foram se perpetuando, foram se fixando, foram gravando nas nossas mentes. Todos aqueles espíritos que foram tendo contato com estas lições, com essas imagens que Jesus viveu, que Jesus plasmou. Então, quando nós precisamos fazer uma escolha, precisamos tomar alguma decisão, nós temos como referência o Evangelho de Jesus. Vejam qual a importância, quão é importante nós termos acesso ao Evangelho. E aí nós temos mais facilidade ou menor dificuldade na hora de fazermos essas escolhas, na hora de saber agir. Fácil não é, mas mesmo que às vezes nós ainda tivemos, às vezes quando ainda não fazemos as melhores escolhas, mas nós já temos a noção, nós já sabemos distinguir do bem, do mal, do certo, do errado.
Então, nós já estamos tendo essa luz para direcionar a nossa caminhada e para nos dar força, nos dar a base, a sustentação na hora das nossas escolhas. Isso é muito importante, muito, muito importante. Então, por isso a necessidade, e nós somos espíritos privilegiados, né? De estudarmos o Evangelho desde crianças, aqueles que tiveram oportunidade de estar lá na evangelização, passar por todos os níveis da evangelização infantil, agora na mocidade, depois nos cursos sistematizados da casa, depois nos trabalhos da casa, né? Nas reuniões públicas, sempre nós temos o Evangelho, os comentários do Evangelho, e durante a vida toda nós estaremos em contato com o Evangelho, porque é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos mostrar o caminho. Há anos atrás eu li um romance espírita chamado Luar Peregrino, e eu lembro que esse romance me marcou muito, porque o personagem principal, ele perdeu a memória e saiu pelo mundo decorrente a um acidente. E em todos os lugares que ele chegava, ele trazia uma mochila, e nessa mochila haviam vários evangelhos, e ele sempre acabava ajudando a pessoa, a família, aquelas pessoas que ele encontrava naquele lugar. E quando ele partia, ele deixava um evangelho de presente e ele dizia: o evangelho é a bússola para as nossas vidas. E realmente é. O evangelho é a bússola para as nossas vidas. É ele que nos mostra o roteiro, o caminho a seguir. É a nossa cartilha, é o nosso sustentáculo, é aquilo que vai nos dar a orientação, que vai nos dar, que vai nos mostrar nos momentos mais difíceis, das nossas escolhas mais difíceis. É Ele que nos vai orientar e nos apoiar na hora dessas decisões. Chico Xavier, ele disse um dia que para ele o Evangelho de Jesus, fazendo uma comparação, uma analogia, né? Ele disse que o Evangelho de Jesus era para as nossas vidas como se fosse o sol para todas as vidas que se desenvolviam e cresciam na Terra. E assim deve ser o Evangelho para as nossas vidas. Porque a doutrina espírita, ela tem o papel, a terceira revelação veio, né? O Consolador prometido veio com o papel, com o objetivo de nos proporcionar, de trazer para nós o grande desafio da nossa transformação moral. A doutrina espírita não veio para nos dizer, né? Para falar para nós única e exclusivamente de mediunidade, de obsessão, de pluralidade dos mundos habitados, de tantos temas, né? Temas esses que já eram estudados por outras doutrinas no passado. Mediunidade sempre existiu, desde que o homem é homem, né? Então, Kardec veio sistematizar, veio organizar, veio conceituar, veio tornar mais fácil para nós o entendimento, e através de um estudo sistematizado, e organizar sim para nós todos esses fenômenos. Mas o principal objetivo da doutrina espírita é promover em nós a nossa transformação moral, que é a tão famosa, né, que a gente sempre escuta falar, reforma íntima. E para fazermos a reforma íntima, nós precisamos fazer um mergulho dentro de nós, o autoconhecimento, que é tão bem descrito na questão 919A, no Livro dos Espíritos, por Santo Agostinho. E para conseguirmos fazer essa imersão, esse mergulho dentro de nós, conhecermos as nossas imperfeições, as nossas limitações, tudo aquilo que nós precisamos melhorar, tudo aquilo que nós, através dos nossos esforços, né, ir diminuindo as nossas más tendências e, ao mesmo tempo, aflorando
as nossas habilidades, as nossas boas inclinações e todas as virtudes que nos pede o Evangelho, nós precisamos de muito amparo. Nós precisamos estar constantemente recorrendo à prece, à boa leitura e a tudo o que Jesus tem nos oferecido através dos seus ensinamentos. Mas sem estresse, sem aquela cobrança, aquela preocupação, né? Porque nos dias atuais a gente se cobra muito, principalmente na mocidade, na juventude, na adolescência, a gente tem essa cobrança, né? De querer fazer cada vez mais e às vezes assim de uma forma muito rápida. E a questão da reforma íntima, ela é pessoal e intransferível. É uma coisa que cada um de nós temos que fazer, mas paulatinamente. É uma coisa que demanda tempo, é um processo lento, mas muito necessário e que nós precisamos trabalhar. Então, que nós possamos, pautados no Evangelho de Jesus, trabalharmos essa nossa transformação para conquistarmos a nossa evolução, para ascendermos as esferas superiores, para imprimirmos em nós todas as virtudes que o Evangelho de Jesus nos aponta, nos mostra e nos pede, para que nós possamos aprender verdadeiramente o amor, desenvolver em nós o sentimento maior do amor, que é para isso que nós estamos aqui. E para terminar, quero deixar com vocês um poema, já que nós falamos tanto sobre reforma íntima, sobre tolerância, sobre nos aceitar e aceitar o próximo sem julgamentos, sem pressa, né? Cada um no seu ritmo, mas trabalhando por essa reforma íntima. Eu quero deixar com vocês um poema com o título Eu Me Perdoo. Eu me perdoo o amor que pensei não merecer e o olhar de puro fulgor que eu escondi ao te ver. Eu me perdoo a alegria que nunca usufruí e o riso solto que um dia afoguei dentro de mim. Eu me perdoo a ira, a vingança cruel com que amarguei tua vida com descaminhos de fel. Eu me perdoo o mal que desejei a um irmão e o pecado real que não merece perdão. Eu me perdoo os meus sonhos abandonados ao vento, mas que minha alma sufocam esquecidos ao tempo. Eu me perdoo a descrença que nunca me consolou, meus dias de só cegueira, de mágoa, de medo e rancor. Porque nos meus dias mortos, em só arrependimento, o sol sorriu-me aos olhos em convite de recomeço. Porque nas noites de cor, o claro da cheia lua em meu quarto escuro invadia. E ao pé do lindo arbusto em que eu chorei com pesar, sorvi o ar mais que puro que veio me consolar. Onde a flor bela do campo a mim se abriu, com seu encanto não me cobrou, só sorriu. Se a natureza em doçura, que planta a vida tão simples, mostrou-me que a alma pura brilha também sem limites, e o universo que pulsa tão pleno me perdoou, quem sou eu para cultivar culpas, se tudo em tudo é amor? Por isso eu hoje me acolho, me recomponho assim, hoje eu me ergo em consolo, para o recomeço sem fim. Muita luz, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.